Muito boa noite, meus amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para o nosso estudo Mediunidade Sem Preconceito. Hoje, dia 1º de setembro de 2022, né, Edivaldo? Olha como o tempo está voando, meu querido. Tudo bem com você? Boa noite. Abre o teu microfone, eu acho que deixei fechado. Está fechado o teu microfone, Edivaldo. Vamos ver. Aí, abriu. Aí. Tudo certo, Edson? Uma boa noite para você, uma boa noite a todos que estão conosco. Sejam bem-vindos. Como sempre, é uma alegria, né? Nós estarmos aqui nesse canal do YouTube e a página do Facebook da União Espíritos Caminhos do Bem para estudarmos a doutrina espírita, em específico a parte científica, né? Que é a mediunidade. Olha, uma alegria grande, né? Muito bacana. E é tão importante esse estudo, né? Porque a questão da mediunidade, às vezes, você tem até um certo tabu, né, Edivaldo? E o curso Mediunidade Sem Preconceito, ele tem esse objetivo de fazer chegar esse tema tão importante a todos, né, sem qualquer tipo de preconceito, como o próprio título indica, né? O nome, exatamente, ele representa essa ideia, né? É um curso de mediunidade sem preconceito. Estudarmos, entendermos como nós podemos controlar esse dom que é inerente a todo ser humano. E não é exclusividade da doutrina espírita. Todo ser humano que está no planeta Terra, como encarnado, é médium. É médium. Existem muitas outras doutrinas que também estudam sobre a mediunidade e têm um conhecimento e têm um ensinamento muito importante. Então, somou com a doutrina espírita, agregou, faz parte do curso Mediunidade Sem Preconceito. Bacana. E tira aquele receio, às vezes, que a gente tem, né? Sim. Quando você desconhece alguma coisa, às vezes você teme, às vezes você se assusta. E quando você conhece, você vai perdendo esse receio, você vai vendo que é algo totalmente natural, que faz parte da vida, como falar, né? Como escutar, né? E por aí afora. Que a dificuldade das pessoas é o desconhecimento. Então, a pessoa tem medo porque ela desconhece. Então, quando a gente aprende alguma coisa e conhece, e aquilo a gente vê como funciona, como que acontece, a gente entende, perde o medo. E aí a gente busca cada vez mais se utilizar desse dom muito importante, essa faculdade que Deus permitiu que nós tivéssemos como ferramenta para a nossa evolução. É aprendizagem, né, Edivaldo? Porque, nossa, como a gente aprende através da mediunidade, né? Que auxílio que nos é colocado à disposição, né? Quando a gente doutrina espírita nasceu de fenômenos mediúnicos. E ensina para nós, depois, né, as obras básicas e tudo o que mais vem complementando os ensinos da doutrina espírita, que o nosso mundo físico e o mundo espiritual, eles não são lá e cá, é tudo junto. Nós estamos tudo no meio único. E esse relacionamento, ele está no nosso dia a dia. Então, se nós soubermos se utilizar e conviver junto com a espiritualidade, a nossa vida se transforma. Tudo melhora. Legal. E quando a gente voltar para lá, que é o verdadeiro mundo, né? A gente volta mais tranquilo, né? Mais para continuar o nosso processo de evolução, o nosso processo aí de caminhada, que é tão importante. Como a gente tem visto, né? A gente continua estudando lá da mesma forma que aqui. Continuamos aprendendo também. Então, Edivaldo, me conta, agora você tocou numa coisa bem legal. Você vai estudar muito lá sobre mediunidade, quando você desdobra aí durante o sono? Pelo menos peço, né? Antes de dormir, sempre peço, me leva lá para eu conhecer mais um pouco. Exatamente. Que bacana. Com o que a gente tem estudado nas obras, principalmente de André Luiz, o estudo, principalmente nessa questão do relacionamento entre o mundo material e espiritual, é muito intenso na espiritualidade. E eu, com certeza, quero ingressar numa escola sobre isso e poder colaborar, como a gente está fazendo aqui também, né? No meio físico. Que bacana, meu amigo. Vamos lá, vamos dar boa noite para esses amigos queridos que estão sempre com a gente aqui, nos prestigiando, nos ajudando nessa tarefa. Quem chegou aqui por primeirinho hoje foi a Marli,
União da Vitória aí, A Edivaldo, Mari, olha só. a Mari, Mari. Bem-vinda, Mari. Aí, legal. Mari chegou primeiro, Júlio. O Júlio, lá de Guaratuba. O Júlio e a Maria Helena. Ó, segunda-feira eu estou dando palestra em Guaratuba, hein? Você vai presencial lá, Edivaldo? Oi? Presencial? Presencial. Ai, que legal, olha só. Que maravilha. Vamos se juntar lá, Júlio e Maria Helena. Que bacana. Olha quem mais já chegou. A Ruth também. Boa noite, Ruth. Seja bem-vinda. A Leia também, desejando boa noite para o Edivaldo, para todos nós. Um abraço para a Leia querida, que está sempre nos apoiando, nos ajudando também. A Marília, lá de Porto União, também conosco. Porto União, que bacana. Esse grupo sempre conosco. Luciana, boa noite, muita paz, querida Luciana. Também estamos aqui com a Abigail. De Matinhos. Matinhos. Sim. Coloquem todos aí o local que vocês estão para a gente Coloque o local de onde vocês estão conosco aí. A Marília também, boa noite, querida, seja bem-vinda. Rogel, grande amigo. Matinhos e Guaratuba, quer dizer que segunda-feira o pessoal de Matinhos também vai atravessar ali o ferryboat para assistir vocês, né? Estão convidados. É tudo junto, então vamos aproveitar e matar a saudade. A Nádia também, boa noite, Nádia. Olha aqui o nosso querido Carlos. Olha o nosso amigo Carlos aí, ó. Carlos que cede o horário para nós aí. Verdade. Seja bem-vindo, Carlos e Nádia, queridos. Elisa, boa noite a todos. Elisa. A Shirley também conosco. Sempre, olha aí. Quem mais que já chegou? O Jorge. O Jorge, lá de Matinhos, grande amigo. Também, que bacana. Vamos lá, Catita querida ali do Caminheiros também. Quem mais está conosco? A Marília, do Jefa de Contagem, olha só. Contagem, Minas Gerais, junto com o Guilherme, com a Adriana, que sempre estão conosco, né? Lá de Minas Gerais. Isso aí. Edu. O Edu, lá de Porto União. Um abraço, Edu. Porto União, bacana. Vamos ver o que o Carlos nos diz aqui. Não esqueçam de curtir. Grande lembrança, meu irmão. Valeu, Carlos. Não esqueçam de curtir, de compartilhar esses estudos, de divulgar, que é super importante para todos nós. É isso, meus queridos, com essa alegria costumeira, com essa energia maravilhosa que a gente é abençoado sempre nessas primeiras quintas-feiras do mês, nós vamos nos preparando já para o nosso estudo, um tema muito especial, um tema, como o Edivaldo me dizia, antes, que ele está introduzindo agora no curso. Então, é um tema inédito, é a primeira vez que ele está entrando no curso, e é muito importante. Olha só que bacana. Então, que a gente possa ter realmente uma noite de muita luz, né? E que possamos já ir nos conectando em harmonia, em paz, sempre, sempre em total gratidão a Deus, em total gratidão a Jesus, aos nossos anjos da guarda, a esses amigos espirituais que nos acompanham, que caminham ao nosso lado, procurando sempre nos auxiliar, procurando sempre nos intuir no bem, pedindo a esse Pai bom, justo e amoroso que nos fortaleça sempre em nossa fé, que nos fortaleça sempre na proposta do bem, que foi tão amorosamente trazida e ensinada por Jesus. Que possamos persistir nos nossos objetivos, que possamos sempre termos força, termos determinação, e a cada dia possamos caminhar um pouquinho adiante, conhecendo o que a doutrina espírita nos oferece, conhecendo os ensinamentos amorosos de Jesus e a sua sempre convidativa oportunidade de praticarmos esses ensinamentos. Que essas energias amorosas que chegam até nós durante esses momentos possam também ser compartilhados, possam ser elevados a todos os nossos irmãos
que passam por necessidades, às vezes por momentos de angústia, de dor, de sofrimento. Em especial também aos nossos irmãos que retornam à pátria espiritual, que possam sempre receber essas energias de fé, de esperança, de confiança no seu restabelecimento e sempre na sua caminhada evolutiva e espiritual. Possamos ter uma noite de muita harmonia, de muito aprendizado. Que assim seja. Então, meu querido, vamos ver quem chegou aqui já, mais rapidinho. O que a Mari nos disse. Eu e Marília, olha só, a Marília está com ela lá. Espírito União, uma casa magnífica lá de Porto União. Legal. Claudete Furtado também. Claudete é minha prima, junto com o Pedro Geraldo. Que bacana. A Marli lá do Caminheiros, Marli querida, que bom que você está com a gente. Dá um beijo na Glaci também, que deve estar do lado, lá as duas assistindo. Ó, o Luiz Pepe, junto com a Rosa, lá de Três Barras, Santa Catarina. Coisa boa. E essa aqui você não conhece, olha só quem que chegou agora. Ó. Olha aí a Janine. Filhota querida. Eu acho que do lado dela tem uma pessoinha bem pequenininha, que é a Aurora. Coisa boa, hein? Olha só que maravilha. E a Lúcia, de Joinville, né? Luciane, de Joinville. De Joinville, né, Luciane? Bem-vinda. É isso, meu amigo. Então, para todos que estão conosco, já são a grande maioria, fazem parte desse estudo desde que ele iniciou, né? Mas a gente sempre relembra que se trata de um estudo, né, Edivaldo? Isso. Então é muito, muito importante a participação de todos pelo chat, trazendo comentários, dúvidas que tenham para o Edivaldo, perguntas. O Edivaldo gosta muito dessa interação. Então, participem, sintam-se à vontade. Se tiver alguma coisa para complementar o que a gente está falando, também fiquem à vontade. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Como o Edson lembrou, né? Aqui não é palestra, é um estudo. É um estudo para que nós consigamos aumentar o nosso conhecimento. Então, vamos todos, um colaborando com o outro aí. Perfeitamente. E eu deixo a palavra agora com o Edivaldo, fico aqui na retaguarda, anotando aqui o movimento no chat, e à medida que o pessoal traga alguma questão, Edivaldo, naquela proposta nossa, paramos a cada intervalinho, e aí vamos trabalhando o tema aí da melhor maneira possível. Tá certo, meu querido? Combinadíssimo. Então, vou compartilhar a tua tela e você fique à vontade. Um ótimo estudo para todos nós. Que assim seja. E lembrando sempre que todas as aulas anteriores deste ano, do ano anterior também, estão todas elas aí no canal do YouTube da União Espíritos Caminhos do Bem e no meu canal, Edevaldo Kucheski, também, lá do YouTube. Todas as aulas que já foram, né, que anteriores estão gravadas em vídeo, mas também o material nesse formato de apresentação, ela está disponível, todo esse material está disponível no blog intitulado Mediunidade Sem Preconceito, blogspot.com. É esse que está na tela aí, né? Aí você entra ali onde está essa tela mais amarelinha, mais verde, limão, uma coisa assim, onde tem ali o formato em que o curso está sendo disponibilizado. Então, o formato apresentação, o formato apostila, fiquem à vontade para se utilizarem, para reproduzirem para as suas casas espíritas. Não tem dono no curso, o curso é de todos nós. Então, fiquem à vontade para se utilizar desse material. Hoje, 1º de setembro, vamos falar sobre parasitose espiritual. A parasitose espiritual, em muitas obras espíritas, está sendo tratado como vampirismo. É como está ali, ó. Nossa aula do dia de hoje, parasitose espiritual, vampirismo. Em muitas obras espíritas é tratado como vampirismo, por isso que eu coloquei ali, entre parênteses. André Luiz, em suas obras, coloca muito vampirismo. Inclusive, tem capítulos especiais sobre esse assunto em algumas obras dele, né? E essa aula, então, é uma aula inédita, é a primeira vez que está entrando no curso, e é uma aula muito, mas muito importante. Vocês vão ver quanto é importante para todos nós, principalmente para os dias de hoje.
Então, o assunto é parasitose espiritual. É uma doença, né? Então, o nosso objetivo é analisar essa doença espiritual, que é muito grave nos dias de hoje. Então, o nosso objetivo é se discutir e ver como que ela funciona. Como se trata de uma doença, próximo, eu vou se utilizar do protocolo que a Organização Mundial de Saúde se utiliza para estudar uma doença. Então, nós vamos analisar todos os 5 aspectos principais que a Organização Mundial de Saúde se utiliza como protocolo para estudar uma doença. Nós vamos ver qual que é a causa da doença, a fonte da doença, como que se pega essa doença, quais os sintomas da doença e como se cura esta doença. Todas as doenças são analisadas dessa forma e nós vamos seguir esse protocolo, ok? Então, vamos lá. Próximo. Então, essa doença que vamos estudar se chama parasitose espiritual, um parasita, né? Vamos fazer essa sequência, então, do estudo das doenças. O primeiro passo da doença é estudar a causa da doença. Então, qual que é o agente causador da parasitose espiritual? Qual que é o agente que causa? Dá um enter para nós aí, Edson, para surgir aí. Então, a parasitose espiritual é causada por espíritos que ainda não se livraram dos vícios. São espíritos que desencarnaram, como eram viciados, seja em álcool, seja em tabaco, seja em qualquer tipo de droga, desencarnam, vão para o plano espiritual, eles não perdem o vício, ficam com aquela sensação, aquela vontade de saciar o vício. Então, qual que é o agente causador dessa doença? Espíritos que desencarnaram e ainda não se livraram dos vícios. No próximo slide, nós vamos encontrar no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 13, o Aulo explicando sobre... O Aulos, que é o instrutor que estava conversando com o André Luiz, e ele vai explicar sobre isso. O capítulo é 13, Pensamento e Mediunidade. Ele diz o seguinte, que existem muitos irmãos ignorantes ou irresponsáveis que povoam todos os cantos da Terra. Em vista da posição evolutiva deficitária em que ainda se encontram, e muitas vezes sem qualquer raiz de perversidade, propriamente dita, milhares de almas despidas do envoltório denso, desencarnadas, praticam o vampirismo, que é a parasitose espiritual. Como eu disse, André Luiz chama de vampirismo, né? E aí eu coloquei entre parênteses parasitose espiritual. Então, esses espíritos que estão no plano espiritual, muitas vezes por ignorância, irresponsável, sem qualquer raiz de perversidade, mas pela necessidade que tem, eles praticam o vampirismo junto dos encarnados e invigilantes, simplesmente no intuito de prosseguirem coladas às sensações do campo físico, das quais não se sentem com suficiente força para se desvencilharem. Então, quem são esses parasitas espirituais, esses vampiros espirituais, como André Luiz se refere? São espíritos que não se livraram ainda do vício e que se encontram no plano espiritual e que precisam, muitas vezes, saciar essas vontades. Então, ele se aproxima de encarnados invigilantes, que são ainda pessoas que têm o vício. Próximo. Então, o parasita espiritual é um espírito que agora se encontra vivendo na dimensão espiritual. Então, quando morremos, continuamos viciados. Se nós temos vícios, se desencarnar, vamos continuar viciados. Vamos continuar sentindo as mesmas vontades que tínhamos quando encarnado. Porém, na dimensão espiritual, não existe bebida alcoólica, não existe cigarro, não existe drogas lá no plano espiritual. Mas esses espíritos sentem essa necessidade, sentem a vontade de saciar esse vício. Próxima.
Então, quem morre pode muita coisa, mas não pode pegar um cigarro e acender e fumar. Não pode pegar uma garrafa, encher o copo e tomar. Ou fazer uso de qualquer outro tipo de droga. Essas drogas mais pesadas, né? Que a gente tem por aí. E se essa for a única coisa que você quer naquele momento, porque você está com aquela ansiedade e necessidade de saciar essa vontade. Se essa for a única coisa que você quer nesse momento, você vai ter um problema sério. Você desencarnou, lá no plano espiritual não tem isso. Você não pode acender um cigarro, você não pode encher um copo, você não pode fazer uso de qualquer droga. E aí começa o teu desespero, o nosso desespero, né, se a gente é viciado. Porque essa vontade não passa. Próxima. Então, o álcool, a nicotina, a maconha, a cocaína são substâncias físicas, do plano físico. E essas substâncias não existem no plano espiritual. Como você já está desencarnado, é impossível acessar essas substâncias lá no plano espiritual. E você, nós, todos, que queremos ter novamente essa sensação física, se a gente era viciado. Essa sensação de fumar, de beber, de usar o entorpecente. E não dá. Então, para ter essa sensação física, você precisa de um corpo físico. E isso a gente não tem quando está desencarnado. Ok? Próximo. Se nós não temos um corpo físico, nós não podemos ter sensações físicas. Diretamente, não. Desejos, nós podemos ter. Vontade, podemos ter. Mas sensações com substâncias físicas, não. Porque não temos o corpo físico, estamos desencarnados. Próximo. Aí a gente começa a... Como a gente está num plano espiritual mais denso, porque estamos com... Se somos espíritos viciados, não somos espíritos bons, espíritos puros, espíritos mais evoluídos. Então, vamos viver numa região espiritual mais densa, num umbral mais denso. E esse umbral mais denso é praticamente junto com o plano físico. Então, nós nos misturamos com as pessoas que estão no mundo físico. Nós nos entrelaçamos com elas. E a gente começa a perceber que as pessoas encarnadas e que têm vícios, elas estão ali, né? A gente começa a conviver e ver essas pessoas. E se a gente está desencarnado, a gente pensa assim, meu Deus do céu, eles como encarnados estão lá saciando o vício. Eu como desencarnado tenho essa vontade, mas não posso. E aí a gente pensa, e se eu me aproximar? E se eu tentar me ligar a essas pessoas viciadas? Será que eu vou conseguir saciar a minha vontade? Será que isso acontece? Próxima, nós temos um relato que está no livro Reconciliação, da Vera Lúcia Marinzec, que ele relata, é o depoimento de Jonas após a sua desencarnação. Diz ele, fumei muito na encarnação passada, fui escravo do vício, arruinei minha saúde, desencarnei e fiquei desesperado para fumar. Mas fui socorrido. Logo após meu desencarne, fui levado a um posto de socorro espiritual. Só que eu não quis ficar lá. E passei a vampirizar para ter a sensação que fumava. Ele passou a se aproximar de pessoas e vampirizar, a se ligar às pessoas para saciar a vontade. Isso está relatado, então, neste livro, Reconciliação. Próximo. Portanto, há espíritos que, ainda ligados a prazeres e hábitos terrenos, como beber, fumar, se drogatizar, no sexo também, na sexolatria, na gula. Então, pessoas que têm esses vícios vão se ligar a encarnados, que nós vamos conversar e mostrar como é que isso acontece. Vão se ligar a encarnados que podem satisfazer estes prazeres,
que só tem no plano físico. Então, esse fenômeno desses espíritos viciados se ligarem a encarnados para tirarem algo que dê prazer a eles, para se satisfazerem, este fenômeno a gente chama então de parasitose espiritual. É um parasita que vai se ligar a alguém encarnado que tem vício. Ou vampirismo, como o André Luiz chama. Nós estamos chamando de parasitose espiritual. As pessoas desencarnadas que possuem vícios e se ligam a encarnados para satisfazerem seus prazeres, que só tem no plano físico. Ok? Então, se nós possuímos um vício, não é só a nossa vontade que nós vamos atender. Se nós temos um vício, ao saciar esse vício, do jeito que a gente acabou de ver, nós não vamos atender só a nossa vontade. Nós também estamos atendendo a vontade dos parasitas que estão ligados a nós. Só que acontece o seguinte: esses parasitas se ligam a nós e se juntam à nossa vontade. Só que o prejuízo, nós como encarnados que temos vícios, só que o prejuízo é nosso, já que esse parasita morreu. O álcool, o tabaco, a nicotina, né? As outras drogas não vão para o corpo dele, não vão afetar lá o perispírito dele, vão ficar essas substâncias químicas vão ficar no nosso corpo. E ele vai se satisfazer sugando, como a gente vai ver lá para frente, a energia nossa, que vai estar impregnada dessas substâncias. Mas a parte física dessas substâncias vai ficar no nosso corpo. A parte mais densa, a que faz mais mal, vai ficar no nosso corpo. Isso quer dizer, como a gente tem parasitas que nos ajudam a saciar a vontade nossa e dele, nós vamos consumir o dobro, vamos sentir a metade das sensações, porque eles vão ficar com a parte, mas vamos ficar sozinhos com todo o prejuízo. Veja que situação. Para a pessoa que tem vícios, né? Aqui nós temos uma outra situação que retrata isso, uma outra obra de André Luiz, muito interessante, que é o livro Sexo e Destino. No capítulo 6 deste livro Sexo e Destino, André Luiz descreve uma cena muito interessante, que ele descreve assim, que tem um homem lendo um jornal e entram dois espíritos. E um pergunta para o outro, e aí, tá afim de uma dose? E aí eles vão se ligar a este homem, e aí esse homem, né? Aí o espírito se liga ao homem, que levanta, larga o jornal que está lendo, e vai lá e se serve de uma dose de uísque e toma. E volta a se sentar para ler o jornal. Aí o outro espírito diz, espera aí, eu também quero uma dose. Aí o homem levanta de novo, e vai lá e toma a segunda dose. Então, André Luiz descreve como é que funciona, como é que esses espíritos fazem para fazer com que as pessoas que têm o vício tomar para que eles possam saciar a dose. Então, é uma descriçãozinha que eu resumi, mas nesse livro Sexo e Destino, capítulo 6, tem todo um relato. É interessante quem puder, né, dar uma olhada nesse capítulo aí. Também no livro, aqui agora, o instrutor Alexandre vai fazer um esclarecimento, porque senão a gente vai começar a pensar que todo mundo está vampirizado, né? Todo mundo tem um parasita. Então, o Alexandre esclarece, no Missionários da Luz, capítulo 4, diz ele assim, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Opa, volta lá, Edson. Isso. Daí diz ele, atender à santificada missão do sexo, no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer uma boa refeição,
de modo algum significa desvio espiritual. No entanto, os excessos. Então, o vício, sempre vício é causado por excesso. Quando você faz uso sem ser excesso, eventualmente, não é excesso. Por isso que o Alexandre está dizendo. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de forças, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Por isso que ele diz, ó, não quero transformar o mundo em um local, porque uma pessoa que aprecia um prato gostoso, vai comer, né? E eventualmente aquele prato é muito bom, uma sobremesa muito gostosa, você come um pouquinho mais, aí né, não significa um desvio espiritual. O problema é se você tem o vício da gula, né, o vício da bebida, o vício do fumo, da nicotina, e as outras drogas. Não é isso que ele quer dizer. Tudo que é excesso faz mal. Ok? Bom, conforme, então, nós vimos já no protocolo, o primeiro passo era para nós identificar quem era o agente causador. Dá um enter para nós, Edson, por gentileza. Era identificar quem era o agente causador. Então, a gente viu que o agente causador da parasitose espiritual são espíritos que ainda não se livraram dos vícios, desencarnaram e continuam ainda com o problema do vício. Só que lá no plano espiritual eles não conseguem saciar, então eles se conectam, se ligam a pessoas encarnadas que têm vícios para satisfazerem seus vícios. Então, o agente causador da parasitose espiritual, que é o primeiro passo, nós identificarmos isto, são espíritos que ainda não se livraram do vício, ok? Próximo, vamos para o segundo passo. Pode dar um enter para nós, por gentileza? Isso. Bom, uma vez que nós identificamos o agente, agora vamos ver a fonte da doença. Aonde que surge a doença? Então, o próximo passo é definir a fonte da contaminação. Então, a principal fonte de contaminação da parasitose espiritual são as pessoas viciadas e os ambientes contaminados, onde se encontram as pessoas viciadas. Aonde é que se reúnem pessoas que mais têm vícios? São nesses locais onde a bebida é vendida, né, à vontade, né? São bares, clubes, né? E tantos outros locais assim. Então, a fonte dessa doença, dessa contaminação, que é a parasitose espiritual, são as pessoas viciadas e os ambientes contaminados. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Próxima. Então, uma pessoa que é parasita, ela está no plano espiritual, desesperada para saciar o seu vício. Vício esse que não encontra lá no plano espiritual a substância para satisfazer. Porque no plano espiritual, como vimos, não tem bebida alcoólica, não tem cigarro, não tem as outras drogas. Então, esse parasita vai procurar aonde que ele vai encontrar as pessoas que são viciadas. Então, os parasitas vão procurar nesses ambientes onde eles têm mais chances de encontrar um hospedeiro. Alguém que ele possa se ligar. E olha que não é fácil achar, a gente vai ver aqui, alguém que combine completamente para que a gente, né, para que o hospedeiro, aliás, para que o parasita se ligue ao hospedeiro. É difícil achar alguém que combina completamente. Por isso, os parasitas vão nos ambientes que têm maior concentração, onde tem mais, então a possibilidade de deixar alguém que combine é maior. E aí, né, os locais que têm maior concentração, então são as boates, os bares, as raves, etc. São os locais onde se concentra maior número de pessoas que ainda têm vícios. Próximo. Então, vamos pensar assim, se eu sou alguém que estou no plano espiritual, né, e quero arrumar alguém, um parceiro, alguém para satisfazer o meu vício, me ligando a essa pessoa encarnada, aonde que eu vou procurar esse hospedeiro? Aonde que eu vou? Né? Como a gente viu, nos locais onde tem maior número de incidência. Próximo.
Então, o mesmo ocorre quando uma pessoa é viciada em cocaína, maconha, nicotina. As pessoas, né, esses espíritos vão procurar, esses espíritos viciados, os parasitas, vão procurar no ambiente onde eles têm mais chance de encontrar esse hospedeiro. E eles vão procurar nos ambientes onde tem maior concentração do que está interessando para eles naquele momento. E como a gente está vendo, onde que tem mais pessoas que usam álcool, pessoas que fumam, pessoas que usam cocaína, pessoas que usam maconha, onde que tem mais? É lá que esses parasitas vão, ok? Dá 2 enter, acho aí. Mais um. Aí. Bom, conforme vimos, então, no protocolo primeiro e segundo, nós já identificamos o agente causador e a fonte de contaminação. O agente são aqueles espíritos que não se livraram dos vícios. E a fonte são as pessoas e os ambientes. Né? São as pessoas viciadas e os ambientes onde se concentra o maior número de pessoas viciadas. Próximo. Vamos para o terceiro passo agora. Agora, como que pega a doença? Como que agora o espírito, como que o espírito sintoniza, como é que ele se liga a esse encarnado? Então, o próximo passo nosso, conforme o protocolo, é definir de que forma se pega a doença. Então, vamos lá. Então, a parasitose espiritual ocorre através da sintonia mental e da afinidade vibratória. Opa, o que é isso? O que é sintonia mental e afinidade vibratória? A sintonia mental ocorre quando o parasita e o hospedeiro pensam nas mesmas coisas. E a afinidade vibratória ocorre quando eles têm as mesmas vontades. Olha aí. Então, uma pessoa que tem vícios, então ele vai pensar na bebida, vai pensar no cigarro, vai pensar na maconha, vai pensar em qualquer tipo de droga. Então ele começa a pensar naquilo. Se essa pessoa encarnada fica pensando nisso, o hospedeiro também está pensando nisso. O espírito desencarnado viciado também está pensando nisso, numa forma de saciar essa vontade. E aí ocorre a afinidade vibratória, que é quando ambos têm as mesmas vontades, vão buscar a mesma coisa. Ok? Próximo slide. Então, aqui o que os parasitas procuram? Que tipo de pessoas eles vão procurar? Lembra que eu falei que não é fácil achar alguém que sintonize igual. Então, para um parasita, o importante é o quê? Eles vão procurar pessoas que se ocupam com pensamentos fúteis, banais, inúteis, levianos, tolos, volúveis, vingativos, maledicentes, agressivos, revoltosos. Então, pessoas que pensam nessas mesmas coisas, pessoas que os pensamentos são fúteis, banais, pessoas que têm pensamentos levianos, tolos, aí, opa, você pensa aí, se ele pensa igual ao parasita, vão se ligar. Que também tem os mesmos interesses morais para causar afinidade. São pessoas que se ocupam com os desejos obscenos, indecentes, indecorosos, corruptos, depravados, safados, devassos, despudorados, libertinos, libidinosos, pervertidos, né? Então, quando uma pessoa ela vai ao bar para beber, ela não vai só para beber. Ela vai em busca de caçar emoções, como muitos dizem. E aí ela vai com pensamentos muitas vezes obscenos, safado, pervertido, vai em busca desses interesses. Por isso que num local desse vão ter pessoas que vão ter esse tipo de pensamento e esse tipo de vontade, de interesse, né? E aí vai ocorrer essa sintonia, vão se aproximar um do outro. Também esses parasitas procuram pessoas que têm a vontade incontrolada e excessiva de consumir substâncias químicas, que causam dependência química, física e psicológica, que é o caso da nicotina, do álcool e das drogas, em geral.
Vejam esses tipos de pensamentos, esses tipos de vontades, esses interesses morais. Se as pessoas têm esse tipo de situação, ela vai ser uma presa fácil para um parasita, para ser vampirizada, né? Próximo. Bom, então, se pensamos igual, temos sintonia. E se nos identificamos nas mesmas vontades, temos afinidade. Aí vem por questões de leis naturais, automaticamente por uma ação da lei natural, nós vamos nos atrair. Qual que é a lei? A lei que diz assim, semelhante atrai semelhante. Pensamentos iguais, vontades iguais, se atraem. Então, é isso que vai acontecer quando o parasita vai procurar pessoas nesses locais onde está cheio de pessoas com vícios, com pensamentos que têm desejos obscenos, indecentes, pensamentos volúveis, tolos, levianos, né? Então, é isso que acontece. Próximo. Então, o parasita vai nos lugares que tem muitas pessoas que pensam como ele e que têm as mesmas vontades que ele e passa a analisá-las. Então, o parasita está caçando alguém para tirar, para vampirizar, para sugar a energia, né? Então, ele fica analisando até encontrar alguém que possa induzi-lo a fumar, beber, usar entorpecente no momento em que ele desejar. No momento que o parasita quiser. A gente viu o exemplo ali que está no livro Sexo de Destino, a hora que os dois espíritos chegaram, a hora eles estavam com vontade de beber. O que eles foram lá? Fizeram aquela pessoa com a qual eles tinham um vínculo. Para de ler jornal, vai lá, né? Se serve de uísque lá, para eu saciar minha vontade. É isso que eles querem. A hora que eles desejarem, ele vai induzir essa pessoa a usar, né, a bebida, ou fumar, ou, né, o cigarro, ou entorpecente, a hora que ele quiser. Por isso que tem pessoas que não têm horário para beber, não tem horário para se drogar. Por quê? Porque ele não está atendendo só a sua vontade, ele está atendendo a vontade desses parasitas também. Próximo. Então, esse espírito viciado em cigarro vai procurar alguém encarnado que fume. E aí que vem aquela questão, serve qualquer um? Não. A pessoa tem que pensar igual, né? E ter as mesmas vontades que ele. Por isso que não serve qualquer um, porque às vezes pode ser que seja uma pessoa que não seja uma pessoa que tenha maus pensamentos. E ela foi no bar com os amigos. Ou foi de livre e espontânea vontade. Só que o pensamento dela não é tão fútil, não é tão agressivo, não é violento, não é maldoso. Mas ele foi lá para saciar o vício. Então, essa pessoa combina com um parasita que tem pensamento fútil, que não tem nenhum pensamento nobre? Não combina. Por isso que não serve qualquer um. Que para poder sintonizar, lembra? Porque para poder sintonizar e ele usufruir da energia vital, ele precisa da mesma frequência mental. E se a pessoa não tem um pensamento fútil igual ele, já não combinou. Então, essa pessoa não serve para ele. Tem que combinar o pensamento e combinar a vontade. Ok? Próxima. Então, ele passa a procurar lá ele está num bar, né? E cheio de gente, fumando, bebendo, né? Com os pensamentos lá variados. Então, ele passa a procurar, esse parasita passa a procurar alguém que esteja na mesma frequência e que tenha os mesmos interesses. Então, ele começa a olhar assim, esse fuma, esse também fuma, aquele também fuma, mas não combina, esse não combina, aquele não combina. Opa, esse fuma e combina. Então, esse que ele vai se aproximar. Ok? Edson, tem alguma questão? Meu amigo, por enquanto o pessoal está quietinho, viu? Eu é que estou aguçado aqui, ouvindo você falar. Eu vou fazendo anotação, a gente podia até trocar algumas ideias aqui. Vamos lá, então, vamos fazer uma pausa assim para que o pessoal também se anime.
Isso, para o pessoal participar também. Mas eu achei muito interessante já no início, né? Você disse que esses parasitas, eles não são maus, né? Na verdade, o André Luiz que falou isso lá, né? Isso, Eles são mais ignorantes do que maus. Né? Porque, como se a gente olhasse, no modo geral, a pessoa que tem vício, ela não é maldosa. Ela é doente, né? Uma doença, como você próprio classificou já no ela início. Tem uma enfermidade, né? Então, essas pessoas não são violentas, agressivas, maldosas. São pessoas que têm, né, o vício como a causa principal de todo o problema dele. Uhum. Todos os danos morais decorrem do vício. E quando ela está no plano espiritual, desencarna, ela vai continuar sendo igual. Ninguém vira anjo e ninguém vira, né, demônio quando vai para o plano espiritual. Vai continuar sendo o que é. Uhum, perfeito. Então, essas pessoas, muitas vezes, não é por maldade que ela se liga ali, mas pelo desespero de tentar saciar a sua vontade, ela vai se ligar, se aproximar de pessoas. E não é por maldade que ela está fazendo esse tipo de coisa. É uma necessidade, né? É uma necessidade, uma vontade muito grande que ela tem, e o único caminho que ela vê é esse, que ela enxerga para poder saciar. Mas eu achei assim, muito interessante quando você disse que, além da questão do vício em si, né, que é um motivador para essa união que acontece, tem que existir uma união de pensamentos, né? Está vibrando na mesma corrente, né? Tem que vibrar na mesma linha. Né? Agora, uma outra coisa que eu queria te perguntar aqui, eles lá também, né? Nós lá no plano espiritual também sofremos a abstinência, né? A falta. Da Sim. mesma forma que aquele encarnado que também é dependente químico e que sofre aquele processo de abstinência, que às vezes tornam ele, quem está no momento de abstinência, até às vezes violento. Isso aí também acontece do espírito se tornar, de repente, se ele não está conseguindo se ligar com o hospedeiro, ele se tornar violento de alguma forma, revoltado, então, gênero. Para frente a gente vai ver. Nesse momento primeiro, ele é alguém que quer saciar sua vontade. Nós estamos bem no ponto de nós começar a falar desse tipo de situação que você levantou agora. Que aí ele vai achar alguém que combina. Que não é fácil achar alguém que combina. Aí, para ele, vamos supor que aquela pessoa que combinou, aí ele se ligou a ela, né? Tá ali ligado, vampirizando essa pessoa. Aí, essa pessoa agora, de alguma forma, alguém ajudou, tal, e ela está tentando largar o vício. Certo. Aí, é muito mais fácil para ele, o espírito do lado de lá, lutar para não deixar a pessoa largar o vício. Porque para achar outro igual, ele vai demorar. Vai demorar. Não vai se largar esse já tem outro na esquina ali. Não é bem assim. Então, por isso que as pessoas têm uma dificuldade enorme de largar o vício. Você para uma semana, você não aguenta, porque não é só a tua vontade. Eu não sei quantos parasitas tem ali, né? Porque não é verdade. Não é só um, aquele mesmo que você mostrou, veio 2 juntos. Veio 2 ali, né, no exemplo. Então, para esses hospedeiros, para esses parasitas, é muito mais fácil eles estar lutando com o hospedeiro deles, né? Uhum. Para não largar o vício. E aí, claro, vai chegar um momento que eles vão se tornar até agressivos para tentar não permitir que a pessoa deixe o vício. Por isso que a pessoa encarnada se torna também agressiva, porque está sob a influência do hospedeiro, do parasita. Aí já passa até a ser um processo, às vezes, de obsessão desse parasita. Enquanto é parasita, só parasita não é... enquanto ele está lidando só com a vontade do hospedeiro, do viciado encarnado, não é obsessão. A obsessão ela entra quando eles começam a dominar os pensamentos, induzir as pessoas a fazer o que eles querem. Aí passa a ser obsessão. Viu? E outra coisa que me chamou a atenção aqui, é um processo também meio que de simbiose, né? Porque às vezes também pode ser que o próprio encarnado
também começa a pensar na bebida e ele atrai, né, aquele parasita para beber com ele. Às vezes ele está sozinho, ele tá triste, está para baixo, e até gosta, talvez, né, no íntimo, sem saber, daquela companhia espiritual para beber junto, né? Não tem com quem beber. Que talvez a pessoa fosse beber, na vontade dela, talvez um copo. Ou imagina, um cigarro. Uhum. Aí, quando ele vai com essa vontade, que seria isso, de repente, vem os parasitas e se ligam a ele, e aí, em vez de tomar um copo, ele toma vários copos ali. Um copo era para ele, os outros... Outro para o outro. Para o santo, que ele diz, vou dar para o santo. Pobre do santo, né? Que a gente está vendo que essa história de jogar um pouquinho para o santo não é muito errada, não. Ó, meu amigo, chegaram aqui 2 comentários, vamos ver aqui. Rogelson Vieira, quem atende esses parasitas não está fazendo uma espécie de caridade indireta? Olha só aí, ó. Bela pergunta do Rogelson, hein? A pergunta é bem interessante, Rogelson. Mas não está fazendo caridade porque ele está saciando algo que é uma doença. É como se ele estivesse alimentando a doença do parasita. Então, não seria caridade você fazer com que a doença permaneça. Assim, é uma descaridade, é uma descaridade. Todo o trabalho que a gente faz é justamente para eliminar essas coisas que causam enfermidades nas pessoas, né? Edivaldo, e outra coisa, assim, a gente precisa tratar a dependência aqui, né, quando está encarnado ainda, porque eu acho que quando vai para lá é mais difícil de tratar também, né, para você curar a doença, porque sendo uma doença, né, ela provavelmente no momento vai ser curada, né. A gente vai ver que não é difícil, não é difícil. O problema é que, a gente viu ali naquele livro, eu fiz questão de colocar aquele do Jonas lá, né, que ele foi recolhido a um pronto-socorro espiritual. Ele estava sendo atendido, mas ele não quis. Então, o atendimento, quando a pessoa quer, o atendimento espiritual faz ela se livrar rapidinho desse vício. O atendimento que a espiritualidade oferece, rapidinho a pessoa elimina o vício. Porém, a pessoa não quer. Então, quando ela não quer, aí a espiritualidade não violenta o livre-arbítrio de ninguém. Então, ela vai sofrer isso, vai se ligar a pessoas encarnadas, né, que tem esse vício. Na verdade, eu até, complementando o que o Rogelson falou, muitas vezes, a pessoa que está encarnada e tem o vício, esse parasita faz com que essa pessoa, muitas vezes, chegue aos excessos, né, do uso de alguma substância, e esse excesso faz com que o encarnado, muitas vezes, não aguente isso, não queira isso. Não queira mais ficar nessa situação e busca o recurso. Então, quase que é o contrário. A caridade é o parasita, né, que vai fazer com que o encarnado se livre do vício. Acaba até ajudando, às vezes. De alguma forma, assim, né? Vamos ver o que a Leia tem para nós. Quando você tem alguém na família ou amigos que estão passando por esse vício e a obsessão do parasita espiritual, como devemos agir? Bom, vamos só deixar claro, enquanto é só o parasitismo ali, não é obsessão ainda. Eu vou esclarecer isso à frente. A obsessão vem depois. Então, como agir? Nós temos, dentro da doutrina espírita, a gente vai ver, mais no final também, que a gente está falando aqui os passos, e o último passo é como se cura. Né? Como cura esse problema? Mas eu vou dar um spoiler aí, né? A oração. Orar pela pessoa que está com o problema. A oração a gente vai ver no final, é o maior antídoto contra isso. Por quê? Porque muda a vibração, desliga, faz o desligamento. Então, se a pessoa, mesmo que a pessoa, nós estamos fazendo por alguém que não quer ser ajudado, a prece ajuda do mesmo jeito. Com o tempo, nós fazemos a pessoa mudar de vibração. E aí nós estamos fazendo o que é preciso. Porque enquanto a pessoa, aquilo que a gente sabe, a pessoa está alcoolizada, adianta falar com ela? Adianta convencer a pessoa que está alcoolizada? Não, eu tenho que mudar a vibração dela, a energia dos sentimentos, dos pensamentos dela, para que eu possa agir. E é a prece que faz isso. Mas no final, Leia, nós vamos comentar mais sobre isso. Vamos ver o que o Henrique está dizendo para nós.
Então, dentro destes cenários em que encarnados estão sendo vampirizados, a dúvida é: pessoas com depressão e ou tomam remédios psicoativos estão mais suscetíveis e vulneráveis na aplicação do passe? Eu diria que todas as pessoas, seja que tipo que for de enfermidade ou de vício que ela tem, o que for, prece, passe, água fluidificada, são remédios, são medicamentos que ajudam, complementam um ao outro, para que se haja a forma de se ajudar, né? Então, são pessoas que precisam dessa ajuda. São pessoas que estão numa necessidade tão grande e que precisam desse apoio espiritual, não tenha dúvida. Nós, na reunião anterior, eu já respondo a essa. Na reunião anterior, a gente mostrou que foi feita aquela experiência em que foi feito o passe, né? Aquela experiência dos porquinhos da Índia, onde foi feito um corte em todos eles, e o que não foi colocado nada piorou, o que foi dado, os antissépticos né, reduziu 1 centímetro, era um ferimento de 6 centímetros, reduziu 1 centímetro, o que foi dado o passe reduziu 3 centímetros, o que foi dado água fluidificada 3 centímetros de cura, de cicatrização, e o que foi dado água fluidificada e passe ao mesmo tempo foi 4 centímetros. Ou seja, quando você aplica passe, água fluidificada e faz oração por alguém, você está potencializando a ajuda para a pessoa, né? Coloca lá outra, vamos ver o que o Henrique está perguntando lá. E mais, existe alguma restrição no trabalho de passe? Então, eu estou entendendo que a pessoa, na tua pergunta, se ela pode trabalhar com passe. Pode. Doenças físicas ou psíquicas não interferem na minha doação energética. Então, poderia trabalhar com passe, sim. Se ela pode receber o passe? Claro que pode também, né? Sem problema nenhum. Vamos ver o que a Fran está colocando para nós aqui. Por ter o desencarnado encontrado um hospedeiro que lhe fornece o que deseja, não seria mais difícil o encarnado se recuperar do vício? Afinal, o desencarnado já estabeleceu aquela sintonia? Sim, né? Por isso que o vício fica difícil de sair dele. Porém, em todo o tempo em que está havendo essa parasitose, a pessoa está consciente, a pessoa sabe o que está acontecendo com ela. E a pessoa pode se ajudar. Ela sozinha, a gente vai ver isso, a pessoa sozinha pode sair dessa situação. Tem situações em que a pessoa ela está se sentindo muito fraca e alguém vem e ajuda, algum familiar, né? Pode, como a Leia falou, né? O que podemos fazer? Prece, oração, para ajudar essa pessoa. Mas, num primeiro momento, ela sozinha teria condições de sair. Porque em nenhum momento ela perdeu a lucidez. Ela teria condições de sair dessa situação, do parasitismo, né? Bom, vamos lá? Vamos seguir? Então, volta ao som anterior, só para nós retomar ali. Isso. Então, nós estamos vendo aqui que o parasita ele vai procurar. E aí ele vai ver, isso combina, isso não combina, isso combina. Até que acha alguém que pensa igual que ele. Então, a pessoa, eu peguei o exemplo, fuma e combina, tá? Agora vamos seguir. Então, esse parasita, ele só vai se ligar com quem estiver na mesma frequência mental e haver identificação nos mesmos interesses, que vai causar afinidade, né? Que é causada pela vontade. Então, vamos ler. Uma coisa é certa, não é muito fácil arrumar um hospedeiro que combina em tudo. Então, não é tão fácil assim, tão simples para esse parasita achar alguém que combina em tudo. Por isso que quando eles conseguem um, não soltam com facilidade. É mais fácil ele tentar manter
esse hospedeiro no vício do que soltar com facilidade. Mas não é simples para ele achar, né? Quem combine com ele. Próximo. E aí, né, por isso que a pessoa que tem vício, nós que sabemos da questão dos encarnados, que uma pessoa que tem vício, como é difícil essa pessoa largar o vício. O hospedeiro faz de tudo para não soltar essa pessoa, né, esse hospedeiro. Por quê? Porque é difícil achar alguém que combine bem certinho e perfeitamente em tudo. Então, é mais fácil fazer a pessoa voltar e se manter no vício do que arrumar outro. Mas, nós estamos falando de uma situação, mas a pessoa consegue, sim, se ela quiser, sair dessa situação. Próxima. Então, quando uma pessoa que é viciada em álcool ou nicotina, topa com o espírito também viciado e que tem os mesmos interesses, mesma vontade, estão na mesma frequência, né? Aliás, tem a mesma vontade, mas não tem a mesma frequência mental, que são diferentes, aquilo que eu citei o exemplo. A pessoa não tem pensamento fútil, mas tem vício. Então, ela vai no bar para saciar o vício. Só que o pensamento dela não é fútil como o dos outros. E aí vem o hospedeiro, ele olha aquela pessoa, é uma pessoa que está bebendo. Só que ele não vai causar sintonia. Por quê? Porque a frequência mental é diferente. Uma pessoa tem a fraqueza do vício, mas seus pensamentos não são fúteis, não são banais, agressivos, indecentes, pervertidos. Então, não combinou. Ok? Próxima. Agora, quando uma pessoa que é viciada em álcool topa com um espírito também viciado em álcool e tem os mesmos interesses, aí sim, você pensa e sente igual, os mesmos pensamentos são fúteis, iguais, né? Estão na mesma frequência vibratória, então eles passam a se atrair, a fazer a simbiose energética entre eles. Aí os dois vão se aproximar um do outro e aí vai ocorrer, né, o vampirismo ou parasitismo, como a gente está estudando. Ok? O mesmo ocorre se a pessoa tiver o vício da cocaína, da maconha, da nicotina. Né? Eu dei o exemplo anterior do álcool, mas aqui vale para qualquer tipo. Pensou igual, sentiu igual, vai ocasionar essa atração, essa simbiose. Ok? Próximo. Mas aí tem uma situação. Tem pessoas que dizem, mas eu vou lá e bebo socialmente lá no bar. Vou lá e bebo, né? Toda semana vou lá e faço, né? Bebo na sexta-feira, principalmente, no final de semana, eu vou lá no bar. Mas eu me garanto, porque o meu pensamento é bom. Eu só vou lá, tomo uma ou outra lá, fumo um cigarro com os amigos e tal. Mas eu me garanto, porque eu tenho pensamentos bons. O meu problema é somente esse vício. Eu não consigo largar a bebida, mas eu me garanto, não vou ter pensamentos ruins. Ok? Quem de nós, nessa situação, né, que não vai ocorrer esse tipo de coisa ali, ó. Vamos, né, lá no bar. Eu me garanto. Aí chega lá, alguém pisa no nosso pé, alguém derrama bebida em nós, alguém provoca nós. Aí a gente fica irritado. A gente não gosta. Principalmente estar na frente dos amigos, cheio de amigos. Acontece qualquer coisa, a gente, né, fica valente, né? A nossa vibração já baixa, já quer brigar, já quer fazer uma confusão. Será que isso já não é comum acontecer nos bares? A pessoa vai lá, pensamento não é tão fútil, né? E aí ela diz, eu me garanto, vou lá, não vai ter esse problema comigo, não. Aí vai lá e acontece uma situação que ela, né, vai acabar ficando irritada, ficando nervosa, perturbada. Muitas vezes são os parasitas que estão fazendo isso. Fazendo esse acontecimento, para que isso aconteça, nessa situação, para baixar a nossa vibração. Próximo, dá outro enter aí para nós. Porque se nós estiver lá e a nossa vibração baixar, nós ficar irritado, né? Lembra que uma das formas de se ligar é pensamento maledicente, violento, agressivo. Então, se baixa a nossa vibração,
o parasita vai se ligar conosco por um período. Dá outro enter. Então, ele vai se ligar conosco por um período. Se nós não melhorar a nossa vibração, ele vai ficar ligado em nós. Vamos sair de lá irritado, como acontece muito. Isso é normal acontecer nos fins de semana, né? Mas vamos lembrar, claro, ninguém está proibindo ninguém de fazer isso. Todos nós temos livre-arbítrio. Todos podem assumir o comportamento de risco que quiserem. Mas que vai ser um comportamento de risco, vai. Não tenha dúvida. Não dá para dizer assim, eu me garanto. O comportamento de risco é grande, né? Próximo. Aí vem uma questão agora muito interessante. Porque eu estou falando até agora que está tendo uma simbiose, está tendo, né, o parasita vai sugar energia. Mas como que o encarnado vai fornecer essas sensações físicas para o desencarnado que tem vício? Como que isso acontece? Então vamos lá. O encarnado não pode fornecer ao espírito parasita sensações físicas diretamente. Não é esse desencarnado não vai conseguir diretamente, só porque o outro está bebendo, tirar, né, sugar aquela bebida e diretamente do copo, diretamente do cigarro, saciar as suas vontades físicas. Isso não vai acontecer. Porém, o encarnado pode permitir ao parasita ter contato com essas substâncias. Opa! Então, o encarnado, ao ingerir essas substâncias, vai fazer o quê? Que essas substâncias entrem na corrente energética dele. Essas substâncias vão entrar nas suas emanações energéticas, na sua corrente energética. E aí basta esse parasita sugar, fazer a simbiose com essas energias para satisfazer os seus desejos e vontades. Aí vem a questão agora. Qual tipo de energia? Qual energia principal é que vai fornecer essas substâncias? Qual energia, quando o encarnado absorve, né, uma bebida, a nicotina, uma droga, qual é a energia que vai ficar impregnada dessas substâncias químicas? A energia do pensamento? Não. A energia do sentimento? Não. Qual energia? Próximo. Então, no livro Missionários da Luz, capítulo 4, que fala do vampirismo. Lembra que eu falei que tinha uma obra do André Luiz que falava um capítulo inteiro sobre o vampirismo? Está aí, livro Missionários da Luz, capítulo 4. E o instrutor Alexandre diz o seguinte: bastará ao desencarnado agarrar-se ao companheiro de ignorância, ao encarnado viciado, né? Ainda encarnado, qual erva daninha aos galhos das árvores, e sugar-lhe a substância vital. Olha aí, ó. Olha aonde vai se impregnar essas substâncias químicas ingeridas através do vício. O álcool, a nicotina, as drogas em geral. Diz, essas substâncias químicas, a pessoa, ao fazer a ingestão, elas vão se agregar à nossa energia vital. Não é a energia dos pensamentos nem dos sentimentos. É as nossas energias vitais. Então, os espíritos, para saciar as suas vontades, vão sugar as energias vitais dos encarnados. Não é diretamente no copo, não é diretamente no cigarro. É através do quê? Induzindo ao encarnado a ingerir essa substância, que vai se impregnar na energia vital nossa, nos nossos fluidos vitais, e esses fluidos vitais é que os desencarnados viciados vão sugar, vão vampirizar o encarnado. Próxima. Então, por que sugar as energias vitais? Porque as energias vitais é que estão impregnadas das substâncias químicas.
e que, quando absorvidas pelos espíritos, esses espíritos absorvem essa energia vital que nós estamos exalando, eles absorvem essas substâncias químicas. Eles vão absorver, na verdade, o efeito dessas substâncias. E aí eles saciam a sua vontade física. Então, energias espirituais, energias do pensamento, energias dos sentimentos, não têm, essas substâncias químicas não se agregam à energia do pensamento e do sentimento. Essas substâncias químicas se agregam às energias vitais. Então, como diz o Alexandre ali para nós, no livro Missionários da Luz, capítulo 4, são as substâncias vitais que esses parasitas vão atrás. Ok? Próximo. Então, de acordo com a questão 459 do Livro dos Espíritos, os espíritos podem alterar o que pensamos e sentimos. Na questão 459, lembra? O espírito pode até dirigir seus pensamentos, tal, né? O espírito pode nos induzir a beber, a fumar, usar entorpecentes, mas as energias dos pensamentos e dos sentimentos não ficam impregnadas das substâncias químicas, somente a energia vital. Ok? Próximo. Portanto, uma vez estabelecida a sintonia e a afinidade moral, o espírito parasita passa a dominar o hospedeiro e a sugar as suas energias vitais, que estão impregnadas de nicotina, de álcool, de maconha, de cocaína, etc. Então, uma vez que formou-se essa sintonia, essa afinidade moral, que é a vontade, né? Esse parasita começa a dominar o hospedeiro e vai em busca da energia vital dele. Por isso que, muitas vezes, a pessoa que tem vício é uma pessoa que sofre muito com essa questão de debilitação física. Porque ele é sugado de uma forma muito intensa nas suas energias vitais. Ok? Próxima. Um outro agravante é que, enquanto suas forças energéticas vitais estão sendo vampirizadas, então as possibilidades de reação ficam reduzidas, porque a pessoa fica fraca. Por isso que ela fica sem ânimos, né? Sem vontade de reagir contra esse vício. E por isso que é tão difícil parar com o vício, porque a pessoa está enfraquecida na sua vontade, no seu ânimo. É como se fosse uma pessoa desanimada, triste, né? Chateada, que fica para baixo, autoestima baixa. Por quê? Falta vitalidade, falta energia vital para essa pessoa. Porque ela está dividindo a sua energia vital com parasitas. Às vezes não é um, são vários parasitas, né? Próximo. Opa! Vamos ver o que a galera está colocando aqui. Mas esses que não têm o pensamento permissivo, quando desencarnar, eles continuam com os vícios? Ou eles também não parasitam os que têm a mesma vibração? Deixa eu entender. Quando você fala que não tem o pensamento permissivo, nós falamos que essa pessoa que o pensamento dela não é tão fútil, né? Mas ela tem o problema do vício. Ela tem o problema dessa doença, dessa fraqueza, do vício. Então, quando ele desencarnar, ele vai continuar tendo a vontade de saciar o vício. É mais fácil para a espiritualidade, muitas vezes, recuperar esse espírito, devido aos pensamentos deles não serem tão fúteis. Mas, se ele não quiser essa ajuda, ele poderá se tornar um parasita, sim. Porém, né, o vício precisa ser combatido enquanto encarnado, para que nós não venhamos a sofrer isso do outro lado. O vício faz com que as nossas possibilidades energéticas não sejam tão elevadas. E aí nós vamos para regiões onde não são tão agradáveis, né? Umbrais mais densos. E aí precisamos muito da ajuda da espiritualidade. Ok? Mais alguma questão, Edson? Vamos aproveitar que a gente já vai mudar de tópico.
Não, não tem nada aqui. Tudo ok? Eu que fiz a anotação, mas eu não quero ficar te atrapalhando muito aqui, porque senão a coisa não anda. Deixa para o Tá? final, então. Vamos tocar, vamos dessa. Se nós tiver Se eu tempo não no resolver final, até o nós. final, você me pergunta. Beleza, então, vamos lá, vai Dá adiante. mais 3 enter aí. Vamos lá. Bom, então nós já vimos o protocolo 1, 2 e 3, que é identificar o agente causador. Nós vimos a fonte da contaminação e vimos, né, como que se pega a doença. Então, nós já vimos essas três fases do protocolo. Então, vamos para a outra fase agora, que é a quarta fase. Como que, né, pode dar um próximo slide, como que a gente identifica a manifestação dessa doença? Como que essa doença, como que a gente identifica que a pessoa está agora com sintomas e sinais de parasitose espiritual? Como que sabemos que a pessoa está nessa situação? Eu acho que agora junta, né? O que a Fran perguntou, o que a Leia perguntou, como que a gente agora identifica e como é que a gente, né, depois a gente vai ver na última fase, como ajuda essas pessoas. Quais são os sintomas que a pessoa está com parasitose espiritual? Quais são os sintomas que a pessoa está sofrendo vampirismo, conforme o André Luiz, né? Então, após essas pessoas, esses parasitas se conectarem, a pessoa encarnada, ela vai provocar uma série de perturbações físicas. Então, toda pessoa que sintoniza com parasita espiritual, pergunta, né? Já passa a apresentar perturbações físicas? Toda pessoa que sintoniza com parasita espiritual já passa a apresentar perturbações físicas? Então, entre. Depende. Depende. Nem sempre. Vamos ver o porquê. Depende do quê? Depende das nossas defesas psíquicas e morais. Vigiar pensamentos, sentimentos e desejos. Olha, se a pessoa, né, tem o controle dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e dos seus desejos, se essa pessoa se ocupa com pensamentos úteis, sérios, sensatos, ponderados, prudentes, se ocupa com desejos bons, dignos, decentes, íntegros, pacíficos, se essa pessoa se ocupa em desenvolver boas virtudes, como paciência, tolerância, perdão, caridade, se a pessoa faz isso, mas tem um problema do vício, vejam que é muito mais fácil para ela não entrar no estado de perturbação física, porque ela consegue ela somente se liga com o parasita no momento que ela está saciando o vício. Que ela vai no bar, que daí ela fica momentaneamente com a sua vontade, né, mais ligada ao hospedeiro, aliás, ao parasita, que ela baixa o pensamento um pouco lá, né? Mas quando ela sai de lá, no resto da semana, ela se ocupa com sentimentos melhores. Então, ela não vai sofrer, ela não vai apresentar perturbações físicas, porque ela não existe uma ligação constante com esse parasita. Próxima. Nós precisamos diferenciar uma coisa, né, muito importante agora. Nossas defesas psíquicas e morais se chama padrão vibratório. Padrão vibratório. O que é padrão vibratório? Próximo. Dá um enter para nós. Padrão vibratório é a mesma coisa que vibração? Não. Vibração é uma coisa e padrão vibratório é outra coisa. Eu posso ter ido no bar lá na sexta-feira e baixar a minha vibração momentaneamente. E aí o parasita se ligou. No restante, passou o efeito da bebida, na nicotina, não sei do que for, passou o efeito. Aí eu mudo meu pensamento para um outro nível, eu volto ao meu padrão vibratório,
eu não estou mais ligado com o parasita. Então, o que vem a ser vibração e o que vem a ser padrão vibratório? Vamos falar disso um pouco. É muito importante. A vibração é pontual. É a medida da frequência que nós nos encontramos naquele momento. Então, nesse momento, a nossa vibração pode estar boa ou ruim, mas não quer dizer que eu sou sempre assim. Eu estou nesse momento assim. Então, a minha vibração é pontual. Eu posso oscilar para cima ou para baixo, como for. Como está ali o aparelhinho mostrando, né? E o padrão vibratório. O que é padrão vibratório? É a faixa de frequência em que nós permanecemos a maior parte do tempo. Existe uma faixa de frequência mental que é o nosso padrão vibratório. É ali que a gente permanece a maior parte do tempo. Vamos explicar de outra forma. Dá um enter aí. Aqui eu coloquei números fictícios, só para que a gente tenha essa ideia. Os nossos pensamentos emitem ondas. Então, estou sugerindo alguns números aqui, que uma pessoa que tem pensamentos muito malévolos, muito violentos, muito vingativos, essa pessoa tem um pensamento muito pesado. Então, ela vibra 1000 frequências por minuto. A onda oscilatória é 1000 frequências por minuto. E aí, um espírito bem evoluído, um sábio, um espírito iluminado, a sua vibração é de 7000 vibrações por segundo. E aí eu coloquei algumas faixas no meio. Eu coloquei ali, como na faixa de 4000 vibrações ali, onde se situam espíritos imperfeitos, mas esforçados. Então, se a maior parte do tempo a gente está ali, nessa frequência, de 4000 vibrações por segundo, esse é o nosso padrão vibratório. Mas eu posso, em determinados momentos, por exemplo, numa hora de prece, subir durante a prece para 5.000, 6.000 vibrações por segundo durante a prece. Mas no momento que eu vou lá no bar beber e começo a falar de coisas fúteis, e meu pensamento começa a baixar a vibração, de repente acontece um evento qualquer lá, alguém esbarra em mim e eu não gosto, fico agressivo, a minha vibração pode baixar para 3.000, 2.000, aonde ficam os espíritos levianos, perturbadores. Então, a minha vibração pode mudar, né? Sair do meu padrão vibratório, baixar ou subir. Eventualmente sobe, eventualmente desce. Mas o normal nosso é nos manter sempre. Eu posso fazer uma prece, sobe a vibração. Mas termina a prece, então eu volto para o meu padrão vibratório. Aí estou lá no bar bebendo, aconteceu um evento, estou conversando coisas fúteis, e aí alguém falou alguma coisa que eu não gostei, aí eu baixo a minha vibração. Depois que passa aquele mal-estar, eu volto a vibração para 4000. Então, separando, padrão vibratório é onde eu fico a maior parte do tempo. Vibração é onde eu estou momentaneamente naquele espaço ali, naquele nível, ok? Então, se nós temos um bom padrão vibratório, e sintonizar com um espírito parasita, então nós temos um bom padrão vibratório. Aí vou lá no bar, começo a beber coisas fúteis, conversas fúteis, né? Que não levam a nada. Aí alguém fala mal, alguma coisa que eu não gosto, baixa a vibração. Quando isso acontece, eu sintonizo com o parasita, porque eu baixei a vibração. Ele tá lá, ele me viu, baixou a vibração, ele provocou a situação, e eu baixei a vibração. Ele sintonizou comigo. Está sugando minhas energias vitais naquele momento. Aí o que eu vou sentir? Eu vou sentir um mal-estar, um desconforto. Lembra que eu falei que a própria pessoa sente, ela consegue reagir. A pessoa sente um desconforto, um mal-estar daquela situação. Se eu sentir um desconforto, um mal-estar e não fazer nada, e ir dando corda para aquilo, a minha vibração vai baixar cada vez mais. E se eu começar a mudar o meu padrão vibratório, e começar a me manter num padrão vibratório mais baixo, o meu padrão está mudando. E aí eu estou caindo na faixa negativa, onde se encontram os
espíritos que têm um padrão vibratório ruim. Espíritos perturbadores, espíritos que nessa faixa vão sintonizar comigo, e aí eu começo, né, a ter isso. E aí, nesse momento, eu começo a sentir as perturbações físicas. E aí eu começo a sentir os efeitos de ter baixado o meu padrão vibratório, onde eu estou a maior parte do tempo. Aí eu começo a sentir perturbações físicas, porque eu estou conectado de forma permanente com esse parasita. Diga, Edson. Ah, meu querido, você chegou num ponto aqui que eu achei muito interessante. Quer dizer que, à medida que o nosso padrão, à medida que nós vamos nos tornando melhores, né, vamos lutando com as imperfeições e nos tornando melhores, tendo melhores pensamentos, melhores sentimentos, o nosso padrão vibratório vai aumentando. Isso. Né? E a gente consegue manter nesse padrão. Quando a gente sai e vai para um ambiente onde o padrão está abaixo, aí você começa a se sentir mal quando você começa a participar desses eventos, né? Como você colocou aí no caso do vício. Um evento que você já, para você aquilo já não faz mal, aquela conversa já não faz mal, aquela situação ali não é agradável. Não é agradável. Começa assim, né? E se você daí sintonizar com isso e baixando cada vez mais, você conecta com o parasita. Então, e se você daí, né, se manter nisso, aí ele fica ligado mais tempo. E aí você começa a baixar. Não, e daí é muito interessante, né? É que a gente não pensa no mecanismo, como é que as coisas funcionam em cada um de nós, né? Mas você vai para um ambiente ruim, que você já não se sente bem nesse ambiente, e no primeiro momento você sente desconforto. Mas se você ficar insistindo e lutando contra o desconforto, o que vai acontecer? Você vai começar a ir baixando o teu padrão vibratório, e aí você vai começar paulatinamente a gostar desse ambiente. Só que você vai sentir perturbações físicas, ou seja, você vai passar a sentir o que o parasita sente. Olha só, que coisa, hein? Que você vai ver agora como é muito interessante isso. Que legal. Mas uma última coisinha que eu estou aqui me coçando, né? Por que geralmente nesses ambientes, né, de vícios, veja, não está embutido um apenas. Então, se você vai numa balada, num negócio assim, geralmente rola droga, rola bebida, às vezes o cigarro presente. Então, estão todos eles juntos. E, geralmente, nesse tipo de ambiente, embora eu há muitos anos não frequente, né? Muitos, tem sempre um som altíssimo, a música alta para nós que estamos lá encarnados. Isso aí também provoca um efeito no encarnado que está nesse local, o fato do ambiente ser um ambiente assim, com som, fala alto, todo mundo grita, sabe? É uma coisa assim que me causa uma dúvida. Isso aí também tem alguma coisa a ver? Ou tem. Mexe com nossos sentidos? Fisicamente, a música autoagride fisicamente vários sentidos nossos. Então, ela vai agredindo e chega um momento que fica irritante. Aquele ambiente se torna irritante, porque aquela música alta, ou fisicamente, ela não te faz bem. Né? Você fica 3, 4 dias meio surdo. Nossa, nem fala. A audição toda. Então, vários órgãos os sentidos físicos nossos, que são 5, né? Vários deles ficam, aquelas luzes piscando, a tua vista fica, né, embaçada, tudo. Então, o cheiro do ambiente, então, tudo isso vai irritando, e isso causa, para aquela pessoa que tem um certo nível de padrão vibratório melhor, vai lá e terrível. Não pode ficar. Depois, você sai de lá depois pior, muito pior do que quando chegou. Para pessoas que daí estão naquela sintonia, para muitos gostam. Mas para quem tem um padrão, já que é aquilo, né? Já aquilo é irritante, irrita demais, né? Vamos ver quais são as perturbações físicas? É bem interessante agora ali. Vamos lá. Então, se algo negativo está se conectando com você baixou teu padrão vibratório, e de alguma forma você se alinhou a essa frequência mais baixa, a essa vibração mais baixa, que está ali, né,
te arrodeando ali, e você não faz nada para mudar, você está se entregando a essa vibração mais baixa, vamos lembrar, você não está sendo vítima, não. Uma vítima indefesa. Porque você poderia reagir a essas energias, a essa situação. Você sabe que aquilo está fazendo mal e não está reagindo. Então, você não é vítima. Então, depois de estar conectado com o parasita, você vai começar a apresentar alguns sinais físicos de perturbação espiritual. Quais são esses? Próximo. Os principais sinais físicos de perturbação espiritual, esses são os principais. Não dá para estudarmos todos. Vamos trabalhar com 3 aí. Mal-estar, mau humor e irritação. A pessoa que está sendo vampirizada, que está conectada a um parasita, está sofrendo de parasitose espiritual, normalmente ela sempre está com mal-estar, com mau humor e com irritação. Por quê? Porque são essas sensações que esses parasitas têm e eles transmitem para nós. Próximo, vamos estudar um pouquinho de cada um. O que é um mal-estar? Mal-estar é dor de cabeça? É dor no estômago? Dá um enter aí. Não, não é. Mal-estar não é dor de cabeça, não é dor no estômago. O que é mal-estar? Dá um enter. Mal-estar é uma coisa ruim, que você não sabe exatamente o que é, mas está te causando um mal-estar, uma sensação desagradável. Você não sabe de onde vem, mas nada está bom para você. Então, mal-estar são sensações ruins que nós estamos sentindo. Não é dor de cabeça, não é dor no estômago. Mal-estar é algo que você não sabe de onde vem, e tudo que você vai fazer não está bom, nada serve, nada presta, né? Próximo. O que é mau humor? Mau humor é um estado emocional de quem não está bem disposto, está irritado, desgostoso com alguma coisa. E aí a gente começa a reclamar de tudo. Tem aquele exemplo, se eu tiver um copo de água e ele estiver com água até o meio, ele está meio cheio ou meio vazio. Quando que ele está meio cheio? Quando que ele está meio vazio? Depende do nosso humor. Se eu estiver bem, ele está meio cheio. Se eu estiver mal, está meio vazio. O estado de humor afeta a visão da realidade. A pessoa não tem noção que aquilo não é certo. Reclama do sol, reclama da chuva, reclama do frio, reclama de tudo. Ela está numa situação desagradável, né? Próximo. Quando você está de mau humor, vamos lembrar, ainda é você. Você está de mau humor, só, mas você tem consciência plena disso que está acontecendo. Você se responde como você é. Você está no controle. Ainda não é uma doença. Por isso se chama perturbação. Você está com a influência da parasitose, isso é uma coisa. Mas a perturbação não é doença. Ainda, né? Ainda não é doença, é perturbação. Próximo. Aí, irritação. O que é irritação? É o efeito de irritar, de perder a paciência, de se encher de raiva. É uma alteração que muda o nosso limiar de tolerância. Antes a gente era mais compreensivo, paciente, tá? Aí você passa a ser vampirizado, passa a sofrer a parasitose espiritual, que o limite de tolerância muda. Você fica intolerante, você não aceita nada, você não gosta de nada. Todos nós temos limites. Só que o nosso baixa muito. Se você está perturbado, o nosso limite de tolerância diminui. Nosso limite de paciência diminui. Tudo nos irrita. Esses são 3 sintomas que eu estou pegando aqui como exemplo, né? Próximo. Então, nessa fase, o parasita sintonizou e se fixou no seu campo vibratório. A hora que começa a aparecer esses sintomas, o parasita já está se fixando no nosso campo vibratório.
ele ainda não quer dominar o seu campo mental. Lembra? Dominar o pensamento é obsessão. O parasita não quer o teu campo mental, mas ele começa a produzir monoideias em você. Monoideia. Beba, fume, use droga, né? Então ele passa a enviar seus pensamentos numa repetição constante. E aí a vítima que está em vigilante começa a assimilar. Então, quantas pessoas que a gente conhece que não vê a hora de chegar sexta-feira, aquela vibração, sextou. Por quê? É o dia de beber, é o dia da folia. Monoideias. Bom, próximo passo, então nós vimos quais são os efeitos, né? Então você vai ter que dar 4 enter, eu vou ter que tirar esses comandos aí. 4 enter. Vamos ver o que o Henrique coloca para nós enquanto isso. Sabemos que estes estilos de festas ocorrem com as juventudes de várias gerações. Então, todos os jovens estão mais suscetíveis a estes espíritos nesses ambientes? Sem dúvida, Henrique. Eu vou lembrar que não é só jovem, né? Tem pessoas de todas as idades que gostam de festas. Jovens gostam mais. Por isso que nós devemos orientar nossos filhos, os jovens que a gente conhece, com valores morais, para que, quando eles frequentarem esses ambientes, eles, pelo menos, já mudem a frequência vibratória e comecem a se sentir mal lá, não fazendo bem, estar presente lá, para que eles saibam evitar ambientes dessa ordem. Então, nós temos algumas gerações aí que aconteceu de gerações quase inteiras se tornarem pessoas que são dependentes de vícios, né? Esperamos que as gerações futuras mudem tudo isso. Durante o sono, o padrão vibratório pode se alterar? Rogelson, nós somos os mesmos quando encarnados, os mesmos quando desencarnados. Somos os mesmos quando acordados e os mesmos quando dormindo. Então, o nosso padrão vibratório, ele vai ser sempre o mesmo. O que pode acontecer durante o sono é nós, eventualmente, sermos levados a um local pelo nosso protetor espiritual para aprender alguma coisa, para ser orientado em determinadas coisas, o nosso padrão vai ser elevado. A nossa vibração momentânea vai ser elevada. Como podemos ser levados por espíritos ainda imperfeitos a certos locais onde a nossa vibração vai baixar? O nosso padrão é um só, mas as nossas vibrações pontuais podem se alterar durante o sono, ok? Edson, isso. Então, nós já vimos que o agente causador, seguindo o protocolo, nós vimos 4 passos, né? Identificamos o causador, a fonte de contaminação, como que você pega a doença e como que você manifesta a doença. Agora vamos chegar na parte principal. Como se cura? Como se cura essa doença? Vamos lá, agora a parte muito boa. Então, o nosso próximo passo agora é identificar como se curamos da parasitose espiritual. Como nós se desconectamos desses parasitas espirituais. Como que isso acontece? Próximo. Então, se nós temos um bom padrão vibratório e sintonizar com o espírito parasita, nós vamos sentir um desconforto, um mal-estar. Sentindo esse mal-estar, nós devemos tentar sair, né, da nossa vibração que baixou momentaneamente e tentar voltar ao nosso padrão vibratório. Estamos, em alguma situação que sentimos um mal-estar, um desconforto. Vamos se utilizar do recurso da prece, vamos se utilizar de vários recursos para sair desse padrão vibratório. É isso que vai nos defender das garras dos parasitas. Voltar ao nosso padrão vibratório, porque o parasita está num padrão que não é o mesmo que o nosso. Claro, se nós tivermos um padrão vibratório bom, né? Então, mudar o padrão vibratório, nós nos desconectamos dos parasitas. Próximo. Então, se nós temos um bom padrão vibratório e sintonizar com o espírito parasita, vamos ter mal-estar.
Se nós tivesse, né, ficar desconfortável com mal-estar, o que fazer? Devemos voltar ao nosso padrão, como a gente viu ali. Se desligar. Então, se nós estivermos em algum lugar do qual nós não se sentir bem, vamos ao recurso da prece, né? Mas se continuar não se sentindo bem, vamos sair dali. Vamos sair daquele ambiente. Não entre, por gentileza, Edson. Se tiver em meio a assuntos que não fazem bem para nós, pare de falar ou troque de assunto. Se aquele assunto está nos irritando, né, tornando nós desagradável, vamos tentar mudar de assunto. Não continuar falando daquilo. Se estivermos vendo algo que não faz bem para nós, vamos parar de ver. Não vamos alimentar qualquer situação que está causando mal para nós. É dessa forma que a gente se livra dessa ligação com os parasitas. Vamos ver aqui no próximo slide, Edson, como que o Espírito Alexandre diz para nós, como combater o vampirismo. Olha o que ele diz, olha. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Está lá no capítulo 6, a oração. Então, a oração é o mais eficiente antídoto. A oração é vibração, é energia, é poder. A criatura que ora, ela mobiliza forças. Sempre nós nos elevamos quando oramos. Estamos falando de oração verdadeira. Não aquela oração repetida que você não está nem pensando na oração. Então, nós reunimos forças que elevam o nosso estado psíquico. E aí, nós nos desligamos completamente. Então, se as pessoas que estão sentindo as sensações das perturbações, irritação, né, como a gente viu ali, mal-estar, tentar se desligar, desconectar desses vampiros espirituais, desses parasitas. A oração é um grande antídoto, né? Próxima. Coloquei aqui algumas coisas só para a gente, né? Os remédios para nós aí. A oração é um excelente remédio, 3 vezes ao dia, né? De manhã, à tarde e à noite. É o medicamento chamado Jesus. É o uso adulto e pediátrico. Amorprazol. Para que nós, né? Então, sempre que nós temos uma causa física, nós podemos se opor a uma força física para resolver, né? A uma causa moral, se o problema é moral, é necessário opor-se a uma força moral. Se o problema, então, é o vício, é a minha moralidade, eu tenho que lutar para combater o vício, para eliminar. Então, eu devo, primeiro, elevar meu padrão vibratório, se desligar do parasita e tentar combater o vício. Por quê? Porque aí eu não vou estar com os parasitas querendo não deixar eu parar com o vício. Para isso, eu preciso elevar o padrão vibratório. Fazer preces pelas pessoas que têm vícios ajuda a tirar ele dessa situação de ligação com o parasita, e aí ele consegue se ajudar para eliminar o vício. Então, para preservar-se das doenças físicas, a gente tem que fortificar o corpo. Não é isso que a gente faz quando toma um medicamento? Fortificar o corpo para combater a doença física. Para se garantir contra uma parasitose espiritual, é necessário fortificar o nosso espírito, a nossa alma. Então, nós temos que criar tesouros espirituais, que são as virtudes morais, para nós escaparmos dessa parasitose, dessa enfermidade espiritual, fortificando a nossa alma com a prática de virtudes morais. São os nossos tesouros espirituais. Então, quando que termina todo esse problema da parasitose? Então, esse assédio perdura até que a pessoa tome a decisão sincera de parar de fumar, de beber, de se drogar. Não é fácil, mas quando a pessoa decide e ela não está ligada a um parasita, aí ela consegue. Né? Então, além de nós desintoxicar o nosso organismo físico, é necessário nós desintoxicar o nosso espírito, a nossa mente. Então, não é somente a pressão da nicotina, do álcool, das drogas que precisam ser combatidas,
mas igualmente o nosso desejo, o nosso impulso, que são alimentadas por induções espirituais do nosso próprio espírito. Ou desses companheiros de trago que aconselharão a não parar. Então, nós temos que desvincular deles, limpar, desintoxicar a nossa alma desses sentimentos, dessas vontades negativas. E aí a cura acontece. Próxima. O enfermo da parasitose espiritual precisa trabalhar para a sua própria melhoria moral. Então, para eliminar a parasitose, nós precisamos cuidar da nossa moral. Porque, na maioria das vezes, já é suficiente para nos livrar do parasita, sem se socorrer com outras pessoas. Nós estudar, aprender, se moralizar, criar valores espirituais, né, dentro de nós, isso tudo vai fazer com que nós consigamos se livrar desse parasita, melhorando a nossa condição moral. O socorro de outras pessoas se torna necessário quando o paciente não consegue sozinho fazer essa sua melhora moral. Então, muitas vezes, né, precisa outro ajudar. Por isso, comece ajudando através da oração. Próximo. Se a parasitose espiritual não for contida, o domínio do espírito parasita vai aumentar e vai se transformar em uma outra doença chamada obsessão. Olha aí, ó. Porque o parasita vai dominando, e aí chega um momento em que ele não quer só a tua energia, ele quer dominar tudo. Ele quer dominar a tua vontade, ele quer dominar o teu campo mental e emocional. Na obsessão, o espírito não quer só dominar a sua vontade para sugar a energia vital. Quer dominar teu campo mental e emocional, dominar teus pensamentos e sentimentos. Lembrando que no nosso próximo estudo, que vai ser dia 13 de outubro, nós vamos falar da obsessão, que é esse novo passo aí, que é o que vem depois da parasitose espiritual, né? Então, nós vamos falar da obsessão no próximo estudo, próxima reunião.